Bem-vindos a mais um vídeo da série Semanas Lógicas. Hoje falarei sobre a lógica temporal. A lógica temporal é qualquer sistema de regras e símbolos para representar e dissertar sobre proposições qualificadas em termos de tempo. A lógica temporal introduz operadores temporais, usados para descrever a dinâmica de sistemas ao longo do tempo. Lógica temporal é algumas vezes também usada para se referir a um sistema particular de lógica temporal baseada em lógica modal, introduzida por Arthur Prior no final da década de 1950. Ok? Na lógica temporal, podem-se expressar frases como está sempre chovendo e irá chover até que apareça sol. Qual a motivação desse tipo de lógica? Considere a declaração estou com fome. Estou com fome é verdadeiro ou falso? Mas esse valor verdade, ele não é constante no tempo. Porque eu posso estar com fome agora, comer e deixar de estar com fome. Então, num determinado ponto, né, num instante T do tempo, a partir de um instante T de tempo, ele deixa de ser verdadeiro e passa a ser falso, ou o contrário. Eu posso vir a sentir fome, ou eu posso vir a comer e deixar de sentir fome. Olha aqui, ó. Embora seu significado seja constante em relação ao tempo, o significado que é eu estou com fome. O significado é o mesmo, estar com fome. O valor verdade da declaração pode variar com o momento. Algumas vezes a declaração é verdadeira e algumas vezes é falsa, mas nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Beleza? A gente ainda tem que a afirmação só pode ter um valor verdade, beleza? Porque ela é uma lógica derivada da lógica modal, que, por sua vez, é derivada da lógica clássica. Em lógica temporal, declarações podem ter um valor verdade que variam com o tempo. Contraste isso com lógica temporal, que só pode discutir declarações cujo valor verdade é constante, independente do tempo. Beleza? Então, nós temos que há uma variação desses tipos de afirmações, uma variação no seu valor verdade. A lógica temporal tem dois tipos de operadores: operadores modais e operadores lógicos. Os operadores de modelo são amplamente usados na lógica da árvore de computação e na lógica temporal linear, enquanto operadores lógicos são usados principalmente em operadores funcionais de verdade. O que acontece? Essas lógicas que eu falei, a lógica da árvore de computação e lógica temporal linear, são lógicas aplicadas à computação. Se você tem interesse em computação, vale a pena dar uma olhada. As propriedades que tipicamente são analisadas e verificadas com lógica temporal são segurança, por exemplo, nada de ruim irá acontecer, vivacidade, algo de bom vai ocorrer, ou justiça. Então, são coisas que são normalmente avaliadas. Existem diferentes formalismos de lógicas temporais, alguns principais com aplicações na computação, lógica de tempo linear, Computation Tree Logic e Full Computation Tree Logic. Arthur Prior estava preocupado com a questão lógica de livre-arbítrio e predestinação. De acordo com a sua esposa, a primeira vez que ele considerou formalizar lógica temporal foi em 1953. Ele deu palestras sobre o tópico na Universidade de Oxford. Em 1955 e 1956, entre esses anos, e em 1957, publicou o livro Time and Modality, ou seja,
Entre 1955 e 1956, deu aulas, palestras sobre o tópico, e logo depois, em 57, publicou Time and Modality, na qual ele introduziu lógica proposicional modal com dois conectivos temporais modais, F e P, correspondendo a algum momento no futuro e algum momento no passado, que seria Future and Past, né? Futuro e passado, por isso que é FP, que coincidentemente são as mesmas letras para o português, né? Mas enfim. Então ele começa a analisar proposições no futuro e no passado. Nesse trabalho, Prior considerou o tempo como sendo linear. Em 1958, um ano depois de lançar o livro, ele recebeu uma carta de Kripke, que foi um dos formalizadores da lógica modal, que apontou que essa suposição era talvez injustificada. Então ele tem algumas ressalvas a essas suposições. Qual é a suposição que o tempo seria linear? Entre 1958 e 1959, Prior também se correspondeu com Charles Leonard Hamblin, e um número de desenvolvimentos iniciais no campo pode ser traçados a essas correspondências. Então ele se corresponde com outros intelectuais, e aí temos um número grande de coisas que podem ser considerados o início da lógica temporal para valer. E aí, Prior publica seu trabalho mais maduro sobre o tópico, o livro Past, Present and Future, em 1967. 10 anos depois de publicar o primeiro livro, Time and Modality. Ele conversa com vários lógicos e vários intelectuais que vão receber o trabalho dele e vão fazer críticas. E aí, temos que os operadores binários temporais desde e até foram introduzidas por Hans Kamp em sua tese de PhD em 1968, um ano depois do Prior lançar o seu livro mais importante, que era Past, Present and Future. Okay? Então, é isso. A lógica temporal é um campo cujo desenvolvimento foi fortemente impulsionado por considerações filosóficas. Ao mesmo tempo, os formalismos lógicos e sistemas técnicos desenvolvidos ao longo dos anos encontram aplicação em várias disciplinas diferentes, desde a ciência da computação, inteligência artificial e linguística, até ciências naturais, cognitivas e sociais. Então temos todo tipo de ciência utilizando lógica temporal. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido o que é lógica temporal. E é isso. Todos os trabalhos e nomes citados aqui eu vou colocar depois na descrição do vídeo. Por hoje é só e até a próxima.